Olá! Esse é mais um novo vídeo para o canal. Espero que vocês gostem. Ativem o joinha e se inscrevam para não perder os vídeos e para me motivar a sempre trazer mais vídeos interessantes para vocês. Hoje vamos falar sobre validação de mapeamento de processos usando, o BPMN, que é uma técnica aí bem conhecida e que já tem aqui outros vídeos no canal sobre o BPMN. Então, os passos para mapear processos são inúmeros, né? E assim, eu sempre quando eu atuo como consultoria, a gente faz uma reunião de abertura, primeiramente, convida todas as pessoas para que toda a organização ela se sinta parte, né, do trabalho e possa contribuir e aceitar o trabalho também e até mesmo a contribuir de forma a motivar, criar, melhorar os processos empresariais. Então a gente faz a reunião de abertura, que envolve todos, geralmente a gente faz em um salão, em um salão de evento da empresa, ou numa sala de reunião bem grande, que dá para todo mundo da empresa, todos os setores, as pessoas responsáveis, os stakeholders, né, participarem. Nós precisamos de coletar informações sobre o processo, né? Se a gente vai pegar um processo, a gente vai pegar um processo por reunião de validação. Aquele processo, a gente vai pegar aquele processo de um setor, por exemplo, um processo de um setor. Então, a gente vai pegar todos os documentos pertinentes àquele processo, sejam eles formulários eletrônicos do Google Forms, que é muito utilizado hoje em dia, sejam legislações pertinentes, normas pertinentes, alguma norma, né, por exemplo, a Anatel, alguma norma de Anvisa, alguma norma referente àquele processo, né, ou lei, a própria ISO, né, 9001 e outras muitas ISOs que existem, todos os materiais pertinentes àquele processo. Além disso, são os itens documentais também, como formulários, né, se tem algum POP já, se tem algum checklist, quais são os dados ali da empresa, né, relativo àquele setor. A gente vai analisar o site da empresa para ver se fala um pouco sobre aquele setor, sobre os objetivos da empresa, o planejamento estratégico da empresa, os objetivos que a empresa quer com aquele mapeamento de processo, entre outros documentos e informações necessárias para elaborar aquele processo em específico. E aí a gente vai passar pela entrevista. Claro, eu vou para a entrevista com um roteiro, né? A gente já tem aí outros vídeos no canal falando como que faz o roteiro de entrevista. E aí eu sempre falo, converso com o dono do processo, é importante a gente colocar que seja a pessoa que mais entende do processo, o dono do processo, deixa ele à vontade para contribuir também. E nós vamos desenhar, né, usando software específico. Aqui do canal a gente está usando sempre o Visage, né, como uma ferramenta aí para mapear os processos. Mas vocês podem usar, dependendo do tipo do público-alvo, né? Vocês podem usar outros tipos de software, por exemplo, da I/O, Canva, MindManage, o LibreOffice, entre outros, né? Dependendo do público. Eu também já expliquei nos outros vídeos anteriores que dependendo do público você vai usar algo mais desenhadinho, algo mais bem visivelmente bacana da pessoa entender, ou você vai usar uma linguagem mais rebuscada, né, que é o BPMN, algo que a empresa precisa de ter mais informação sobre como mapear um processo. Aí você vai usar mais símbolos ali do BPMN. Vai validar entre pares, né, com algum membro ali da equipe, uma outra pessoa, para que essa pessoa de fora consiga ver e entender, ver se está tudo ok, está coerente ali o processo, e validar com envolvidos, né, com todas as pessoas. O interessante é que essa validação com os envolvidos, ele seja com todas as pessoas do setor que vai passar aquele processo. Geralmente um processo ele vai para mais de um setor, né? Ele vai de um setor para o outro, né? Então todas as pessoas que estão ali envolvidas naquele processo têm que estar presente. Em média, se for, a gente tem fluxos pequenos, né, médios e grandes, que apresentam maior número de atores, que apresentam maior número de atividades e tem uma complexidade maior, né? Então,
Dependendo do fluxo, a gente valida com 30 minutos, 40 minutos cada fluxo. E a validação, como que a gente, o que que a gente tem que fazer no final ali, assim, a gente tá com o fluxo pronto, fez o as is, fez o to be, tá com tudo pronto. O que que a gente tem que observar antes de validar com essa equipe final? Qual que é o checklist, o pente fino ali no seu fluxo antes de validar com o cliente final? Então, certifique-se que o diagrama possui estrutura clara, com início e fim definido. Verifique se todos os elementos obrigatórios estão presentes, como eventos de início, tarefas e eventos de fim. A parte gráfica, verifique o alinhamento tanto na vertical quanto na horizontal quanto na vertical, né? O alinhamento se está tudo ok, graficamente bonito, né, de se ver. Distância entre uma seta e outra, né? Tem gente que coloca uma seta bem distante, a outra pequenininha, entre uma atividade e outra, entre um gateway e outras, né? Entre as atividades, os elementos. O tamanho das caixas. Se você colocou uma caixa dentro do seu fluxo que tem muita informação, ela tem que ser padronizada para todos, para que todos ficam do tamanho daquela maior caixa que você fez no fluxo. Conformidades com as regras, tem que avaliar se está tudo ok dentro das regras, né? Se os símbolos estão usados de forma correta, se está descrito conforme a especificação do BPMN, que é uma anotação mundial. Verificação do fluxo sequencial. Analise o fluxo do processo para garantir que siga uma sequência lógica, que não haja loops infinitos ou caminhos não conectados. Então, aqui você sabe, né, gente, que quando você vai usar cada tipo de informação. O loop, ele tem que ter uma saída. Uma hora ele vai ter que sair, por exemplo. E se for uma atividade que tem loops definidos, por exemplo, 7 vezes que vai rodar, tem que usar o símbolo correto. Validação dos gateways, verifique se os gateways inclusivo, exclusivo, inclusivo e paralelo estão corretamente configurados de acordo com a lógica do processo, né? Para não ficar aquela coisa assim que não está amarradinha. Claro, você tem que conhecer o processo, né? Ali, ver ali o processo, sugerir mudanças, melhorar o processo ali e deixar uma visão melhor ali do processo. Verificar também, gente, aqui não tá descrito aqui no slide, mas verificar se está tudo no infinitivo, avaliar, criar, né? O fluxo ele deve ser tudo no infinitivo, então isso é muito importante. Os atributos e propriedades. Avalie os atributos e propriedades do elemento do BPMN para garantir que estejam corretos e alinhados com as necessidades dos processos. Então, todos os atributos eles têm que estar ali coerentes, né, com a finalidade do processo, com o objetivo do processo. É bom a gente perguntar sempre antes da entrevista qual que é o objetivo do seu processo, daquele processo em questão. E aí você vai delimitar todo você vai gastar suas energias todas em cima daquele objetivo. As mensagens e associações. Verifique se as mensagens e associações dos elementos estejam corretamente definidas e se o processo envolve colaboração entre outros diferentes participantes. Ali, se tem mais atores, tá, gente? Se os atores estão adequados, quando muda de um CNPJ para o outro, já é outra piscina, então a seta vai ser pontilhada e etc. Todas as regras do BPM. Outra coisa que eu esqueci de falar para vocês é que, por exemplo, quando você vai lá em propriedades ali da atividade dentro do Visage, você consegue descrever. Então, você tem que verificar se todos os itens ali estão descritos para você fazer o manual. Esse novo Visage, 4 ponto alguma coisa, ele tem um bug que por exemplo, se você não colocar ali em propriedades, ele não aparece ali no seu sumário aquela propriedade edentada para você fazer o manual. Então, isso é muito importante. Deixar que todas as caixinhas estejam com a parte de propriedade descrita.
Validação semântica. Verifique o significado dos símbolos do diagrama está alinhado com as intenções do processo do negócio. Né? Você tem uma regra de negócio, eu vou usar ali aquele símbolo correto. Se tem ali se é uma atividade feita de manual, vou ter que colocar aquela mãozinha. Se é uma atividade feita por sistema, tem que colocar ali o símbolozinho daquele homenzinho de usuário. Então, cada tipo de processo, cada tipo de atividade, ele requer um desenho específico para ele. Então, tem que verificar se os símbolos estão corretos. E também se está exaustivo, né? De repente a empresa não quer algo exaustivo do BPN, ou de repente ele quer, já está com um nível de maturidade alto, então ele precisa. Teste de simulação, né? A gente vai fazer os testes de simulação para verificar se comporta conforme esperado em diferentes cenários. A gente vai fazer o fluxo, vai colocar ele para homologar, né? Vai validar ali na reunião e vai colocar durante um tempo, né? 2 meses, por exemplo, 1 mês, para ver se aquele processo está rodando da forma que foi definido pela equipe. Revisão por pares, sempre colocar uma pessoa antes de validar com o cliente final, antes de colocar em homologação, antes de fazer essa reunião com todos os envolvidos e validar, você valide com a pessoa interna, para que essa pessoa e você possam dar contribuições, possam questionar, possam analisar o fluxo e propor melhorias, seja o uso de um software, seja de um uso melhor do software, né? Porque às vezes você tem um software que você tem todas as informações ali, mas você usa pouco dele. Você usa 20% do software, né? Então, você pode usar mais o software e fazer com que aquele processo seja melhorado, seja otimizado, né? E outros tipos, né, de proposta, até mesmo evitar perda de material, e entre outros tipos de atividades, de fins que podem ter um mapeamento de processo. Ferramentas de verificação automática. Antes de terminar o fluxo, você vai validar ele aqui, pelo menos assim, dentro do Visage, para ver se está todas as setas conectadas, se está tudo ok, se dentro do Visage ele consegue ver algum erro, né, no BPMN. E, por exemplo, verificar a ortografia, para ver se tem alguma palavra escrita errada, né? Muito ruim a gente está com um processo final, às vezes vai para o site um fluxo, né? E ele está com erro de ortografia. Então, você pode validar esses dois recursos que o próprio Visage tem. Então, utilize as ferramentas do BPN para oferecer verificação automática e validar o diagrama com relação às regras e padrões do BPNM, a simulação do Visage e a verificação ortográfica. Então, na reunião final, o que eu vou levar em consideração? Convide todas as pessoas, gente, não deixe de convidar. As pessoas se sentem mal se não fazerem parte do processo, né? Depois elas vão usar esse processo, então elas precisam de ser convidadas. Mesmo que elas não vá na reunião, mas ela precisa ser convidada para a reunião, sim. Enviar os fluxos antes da reunião, vamos validar esse fluxo, para que a pessoa consiga analisar e chegar na reunião já preparada ali para colocar os pontos, né, importantes em questão. Uma equipe preparada, a reunião rende com a beleza. Esteja sempre ouvidos para que as regras sejam comuns a todos. Isso é uma das principais regras. A maior dificuldade que eu tenho em todos os processos é isso aqui. É sintetizar o processo de acordo que leve em consideração as múltiplas visões, as múltiplas. Leve em consideração a informação de todos juntos, da comunidade toda envolvida, todos os atores, os stakeholders juntos. Consolidar em um fluxo final, em um desenho final. Essa é a dificuldade maior que eu sinto, né? Porque isso é difícil, né? Você colocar ali todas as regras que todas as pessoas estão em comum acordo, né? E estejam definidas ali. Porque o fluxo de informação, ele pode se perder informação. E o ideal é que a gente não perda não tenha nenhum tipo de perda de informação ali na validação, né?
Então, tem que dar abertura para as pessoas apontarem ali as melhorias, ou tirar alguma coisa, ou otimizar um processo, ou falar, ah, melhorou porque tem uma lei nova, sabe? As pessoas precisam ser ouvidas nessa hora. Então, é necessário um brainstorming. Elaborar uma ata de reunião com as principais informações importantes ali que foram feitas na reunião. Outra coisa importante, gente, abra o Visage ou software, né? E já faça nele as principais alterações. Vocês podem, claro que na ata de reunião vai estar descrito as principais definições, né, decisões ali de toda a equipe. Mas acontece que você precisa de guardar ali exatamente a informação para não perder ali a tomada, o que foi definido. Então, tem sempre em mente o principal objetivo ali do mapeamento, né? Muitas vezes é a autodireção que define, ou eu quero mapear para reduzir custo, ou para otimizar as tarefas, ou para diminuir a equipe, ou para aumentar a equipe. O objetivo que vai fazer com que você faça o mapeamento de processo. Deixe claro que o fluxo será colocado em homologação. Todo fluxo ele precisa ser colocado em homologação. Então a pessoa vai verificar ali, vai fazer no dia a dia e vai ver se realmente está dando certo. Ah, aquela modificação não deu certo, ops, volta e ajusta o fluxo, né? Mas a principal é uma das principais características do mapeamento de processo é a contribuição de todos, né? O envolvimento de todos. Então, a gente tem que levar em consideração isso, né? Se realmente a melhoria aplicar, a melhoria ela é aplicada. Porque a gente pode propor algo que não vai ser aplicado. Então é isso, gente. Muito obrigada. Espero que vocês gostem. Ative o sininho e clique no joinha. Obrigada.